Olá, bem-vindos à segunda aula do minicurso de Introdução a Design para Redes Sociais. Nessa aula, veremos os elementos e princípios do design gráfico e como eles influenciam no seu design. Os elementos do design gráfico, o que dá forma ao design. Os elementos, eles são o que compõe o seu design e é importante entender cada um para saber aplicá-los de maneira efetiva no seu design. Existem muitos elementos, mas aqui eu vou mostrar só alguns para vocês. O primeiro elemento que veremos são as linhas. Elas podem indicar movimento, dar ênfase e direcionar o nosso olhar para um ponto específico dentro do design. Elas também podem ter significados diferentes dependendo da sua posição. As linhas horizontais, por exemplo, elas nos dão a ideia de repouso, tranquilidade, calma. Enquanto isso, as linhas verticais elas passam a sensação de imponência, rigidez e remetem à formalidade. Já no caso das linhas diagonais, nós temos a ideia de movimento e dinamismo ao olhar para elas. Nós podemos ver isso muito bem aqui nesse pôster do filme da Mulher Maravilha, 1984, onde essas linhas diagonais aqui, elas nos dão a impressão de que o fundo ele está se movimentando, ao redor da Mulher Maravilha. Outro elemento são as formas, que estão na raiz do design, e elas vão desde formas geométricas como quadrados, triângulos, círculos, etc., até as formas livres que possuem curvas mais suaves ou ângulos bem acentuados. Essas formas, elas são responsáveis por criar padrões, aqueles lá que o nosso cérebro adora, e definir limites que separam ou que conectam seu conteúdo, além de também guiarem o nosso olhar dentro do design. Mas quando a gente fala em forma também, não fica restrito apenas aos desenhos, porque até mesmo aquele seu bloco de texto, ele é uma forma dentro do design. O próximo elemento é a textura, que é perceptível tanto pelo toque quanto pela nossa visão. E apesar de que não podemos senti-las nos sites e nas redes sociais, elas dão vida ao design, proporcionando efeitos interessantes, podendo despertar sentimentos como o conforto, como nós vemos nessa ilustração aqui que eu fiz. Ela possui uma textura bem simples, um granulado com as cores que remetem a um design mais vintage. E as cores, em conjunto com a textura, dão esse efeito de conforto. Tanto que eu coloquei aqui do lado a mesma imagem, mas sem a textura, para vocês verem a diferença que uma textura tão simples faz. Depois, quando a gente estiver trabalhando no Canva, eu mostro direitinho como que faz para adicionar textura no seu design, caso você ainda não saiba utilizar. Outro elemento do design gráfico são os espaços vazios ou espaço negativo. E existem duas formas que esse espaço vazio ele influencia no design. A primeira forma é quando esse elemento, o espaço vazio entre duas formas, ele cria um desenho próprio. Essa técnica ela ajuda a criar designs mais inteligentes e mais atrativos. Como vocês podem ver aqui, ao observar essa logo que eu fiz para o seminário Saberes e Vivências, que aconteceu na UFC em 2018. E o tema do seminário era a mulher na produção do conhecimento. E por isso a logo é essa junção de balões de falas que remetem a palestras e eles juntos formam o rosto de uma mulher. E outra maneira também de utilizar o espaço vazio é a mais utilizada, na verdade. É o espaço vazio entre os elementos do seu layout que
dão uma ideia de respiro, né, ao post, dão uma leveza na sua composição e deixam o design menos caótico. Nesses espaços, eles também ajudam a direcionar a atenção do público para um conteúdo ao qual quer se chamar a atenção. Nós podemos ver isso aqui nesse anúncio da Nike, onde o foco é jogado totalmente para a tipografia e o espaço vazio ajuda a direcionar o nosso olhar para a frase de efeito, né, do post, que se refere muito à nossa situação atual da pandemia, onde a forma mais segura para prevenir o contágio é o distanciamento social e por isso é importante mantê-lo. Para quem não entende inglês, eu vou traduzir aqui o post para vocês entenderem o contexto. Ele diz assim: se você já sonhou em jogar para milhões de pessoas ao redor do mundo, agora é a sua chance. Jogue em casa, jogue pelo mundo. Então, esse now is your chance aqui, né, agora é a sua chance, que é o que a Nike quer destacar, né, que é importante que nós tomemos os cuidados necessários, né, de distanciamento social, de permanecer em casa se a gente não precisar sair, né, não precisar trabalhar, não for de serviços essenciais, porque esse post que eles fizeram foi, se não me engano, foi bem no início da pandemia, né? Então, eles estão fazendo essa campanha de você ficar em casa, e a Nike tem muito essa pegada de posts serem sempre invocando para uma ação, né? Já que os produtos deles são, né, mais voltados para esporte, para atividade física. Então, nesse post, eles utilizaram o espaço vazio para dar destaque à frase de efeito, que é o que passa a mensagem que eles querem, né? Que você perceba quando olha para esse post. Próximo elemento é o enquadramento, e ele organiza as informações e cria hierarquias, né, para direcionar os olhos para informações mais importantes e que devem ser destaque no design. E o enquadramento no design, assim como na fotografia, ele pode mudar completamente o sentido do design que você quer passar. Por exemplo, nessa imagem aqui nós vemos uma floresta, tem todo esse tom azul, né, na imagem, que deixa com a cara mais sombria, né, de algo mais gelado, frio. Mas você pode pensar que é simplesmente algum lugar no inverno, por exemplo. Mas aí, quando você abre a imagem inteira, você vê aqui essa placa com um símbolo de radioativo. E aí o contexto da foto muda completamente. Não é mais uma floresta no inverno em algum lugar frio. É uma floresta próxima a um local onde houve vazamento radioativo. Então o contexto da imagem muda completamente a partir do enquadramento. Como nós vemos nesse outro exemplo aqui, os elementos eles estão enquadrados de maneira que o texto ele ganhe mais destaque. Os elementos eles estão todos aqui na borda e o texto está mais no centro, justamente para que o seu olhar direcione mais para o texto, já que nas bordas tem os desenhos mais juntos, e aí tem todo esse espaço vazio aqui também para dar mais ênfase ao que está escrito no meio, né? Chamar mais a atenção de quem está observando. Outro elemento do design gráfico são as cores. Elas são o primeiro contato, né, que nós temos com o design, que os nossos olhos têm com o design, e ela é capaz de criar climas e emoções específicas. Eu não vou entrar muito no assunto das cores agora, porque essa vai ser uma temática que nós vamos abordar na próxima aula, porque elas são um elemento muito importante, é preciso ter mais atenção, tomar mais cuidado com elas. Então, é preciso que haja uma aula só para elas, porque aqui eu vou pincelar, né, por cima dos elementos
que vocês não precisam saber agora tanto aprofundado da teoria do design gráfico. Aqui é só para vocês terem uma noção dos elementos e dos princípios e vocês saberem aplicar quando eu ensinar na aula 4. Mas não é o objetivo do mini curso aqui que vocês façam, né, um intensivo de design gráfico, estudem a história, a teoria e tudo. Não é isso. Então aqui a gente vai fazer algo mais, sim, na superfície do design apenas. Mas eu vou precisar dar uma aula só para as cores e a tipografia, que é o próximo elemento, porque elas merecem mais destaque, já que são os elementos que mais, não os que mais importam no seu design, mas são os que eu diria que faz muito mais diferença. Então você precisa tomar mais cuidado, porque cores erradas e fontes erradas, elas acabam destruindo o seu design. O que eu posso, né, adiantar para vocês agora é que as cores, elas passam mensagens, né, para o nosso cérebro. Claro que isso depende de cultura para cultura, eu vou falar isso mais na frente, na próxima aula. Mas as cores frias, por exemplo, elas por serem, né, cores da água, da noite, da natureza, elas costumam passar a sensação de tranquilidade, de calma, né? As marcas que usam essas cores na identidade visual, elas querem passar paz, confiança, compromisso, seriedade. Por outro lado, as cores quentes, elas passam a ideia de, né, energia, urgência. E marcas que usam muito essas cores, elas querem passar para o seu público animação, entusiasmo, rapidez. É também uma cor muito comum para redes de restaurante ou estabelecimentos que trabalham com promoções relâmpago, porque essas cores, elas chamam a atenção, né? E elas nos passam a ideia de consumir um produto com urgência, que é justamente o intuito, né, na hora de vender. As cores, elas também podem passar sensação de clima, por exemplo. Na foto do exemplo anterior, eu falei que, né, a floresta estava com um tom azul e ela dava, né, passava a impressão pra gente de que estava frio, que provavelmente era inverno. Já aqui, né, nessa manipulação, as cores, elas são todas vibrantes, né? Temos muitas cores quentes aqui e elas passam a ideia de verão. Não só porque tem aqui essa praia, as cadeiras de praia, né? Mas também por causa dessas cores vibrantes, a gente pensa que a praia está no verão. Não é necessariamente uma praia em qualquer outra estação, é a praia no verão aqui. A gente bate o olho e já vê isso. Então, é muito bom ficar atento a essas cores, né, na hora de fazer a identidade visual de uma empresa, de uma instituição, de qualquer marca que você tiver. E para quem não está muito familiarizado com termos de design, a identidade visual de uma empresa, instituição ou de uma pessoa mesmo, ela não é apenas a logo, ela também é os produtos que derivam do logo, como os posts em redes sociais, site, blog, tudo isso compõe a identidade visual daquela marca. Bom, o próximo elemento, como eu já tinha dito, é a tipografia. Além de comunicar, né, por meio do que dizem, as palavras no design, elas também passam uma mensagem pela maneira como elas estão dispostas, suas cores, os tamanhos, tipos de fonte, combinação, espaçamento, etc. E ela pode ser tanto responsável por padronizar os seus posts, mantendo uma consistência e utilizando apenas, né, uma família de fonte, ou seja, um tipo de fonte, quanto para dar destaque, utilizando uma fonte diferente para chamar mais a atenção do seu público. Então você coloca o título com uma fonte maior ou uma fonte que seja diferente do resto do texto. Eu vou explicar mais isso na próxima aula, vou falar sobre as cores e tipografia e vocês vão conseguir ver isso bem. Além disso, é possível criar designs incríveis utilizando apenas a tipografia, como nós vemos aqui nesse post,
Então vocês podem ver, né, a autonomia que a tipografia tem. Ela é capaz de causar impacto. Ela sozinha, claro que ela não está completamente sozinha, porque tem as cores, está alinhado e tudo. O design não é feito só de uma coisa. Mas o grande destaque aqui é a tipografia. Tanto que tem, né, são tipos diferentes, né, letras diferentes aqui. Justamente para isso, porque o texto está todo destaque, então para você diferenciar os elementos, quem fez, né, que foi a Marina Viaboni, se vocês quiserem pode até seguir o Instagram dela, eu adoro, tem muita coisa bacana, recomendo muito. E ela faz esses trabalhos, né, de lettering, tipografia, e é um design completo, que você não sente falta de nenhum elemento, passa a mensagem e é visualmente muito bonito. Bom, além de comunicar mensagens a partir dos seus elementos, o design ele também possui princípios que, quando seguidos corretamente, deixam o design mais agradável, né? Atraente e mais organizado. Assim como os elementos, eu não vou me estender muito nesses princípios, já que o objetivo do minicurso é ser simples, rápido de se aprender, já que para se aprofundar mais na teoria do design é preciso mais tempo e estudo, e a proposta do minicurso não é transformar você em um design, mas te ajudar a melhorar a imagem da sua página na internet. O primeiro princípio é o do alinhamento, e o objetivo principal do alinhamento é criar uma conexão entre os elementos do design, de forma que os objetos não estejam dispostos de forma aleatória, né? Não estejam jogados no design. Esse princípio está muito relacionado com o da proximidade, que nós veremos mais na frente. E existem 3 tipos de alinhamento. O primeiro é o alinhamento à esquerda, e ele é o mais comum para nós, porque esse é o reflexo do nosso fluxo de leitura, né? O fluxo de leitura ocidental. E é justamente por isso que ele nos passa a mensagem de comum, de seguro, né? Para quem está vendo. Já o alinhamento à direita, ele é o oposto ao anterior, e por isso ele é muito usado para criar contraste de direção e legendas, por exemplo, considerando que o parágrafo principal esteja alinhado à esquerda. Por exemplo, aqui eu tenho esse texto, né? Ele está alinhado à esquerda, e esse texto aqui, ele causa um contraste em comparação ao texto de baixo, porque ele está alinhado à direita. Já o alinhamento ao centro, ele é comum para títulos e chamadas, e também é muito utilizado em convites de casamento. E por isso, esse alinhamento ele passa a ideia de formalidade, né? Contudo, ele também deixa o texto mais maçante, então, né, use com moderação. É muito bom para chamada, para textos pequenos, para convite de casamento, como eu falei. Mas para você colocar muito texto, um texto muito grande, muito extenso, alinhado ao centro, torna a leitura muito cansativa. É muito melhor você deixar alinhado à esquerda, porque é a forma como nós estamos mais acostumados, como os nossos olhos se sentem mais confortáveis ao ler. Bom, o segundo princípio, como eu havia falado, é o da proximidade. Ele é usado para conectar informações também, agrupando elementos que se relacionam e criando hierarquias que facilitam na hora de guiar o nosso olhar para as informações que são mais importantes. São as hierarquias, né, que elas são suas aliadas para atrair a atenção do leitor para a parte específica do texto. Por isso que elas são sempre usadas muito em anúncios promocionais, como a gente pode ver esse daqui da promoção da Black Friday do Burger King no ano passado. A gente pode ver aqui que, né, seguindo a hierarquia do post, esse está valendo aqui 3 por R$5, né? Ele está com um tamanho maior da fonte do que os outros elementos, né? Do que
letra bem miudinha, e aqui tá um pouquinho maior, porque é até quando vale a promoção, né? Aí aqui também tá maior até do que esse, que é onde o seu olhar vai se direcionar, né? Primeiro o seu olhar vai vir pra cá, onde está dizendo, está valendo, onde está a promoção aqui, que é o que a marca quer que você olhe primeiro mesmo, que é a promoção, né, incrível deles, de 3 hambúrgueres por R$ 5, meu Deus. E aí, em segundo, você vai olhar para a hashtag deles, para o quê? Compartilhar nas redes sociais, porque como eu já havia dito anteriormente, as marcas, elas se preocupam com a interação do público, a interação que o público está fazendo com ela na internet, porque é isso que agrega valor, né, na internet, aquela página. Quanto mais as pessoas estão interagindo com ela, mais valor aquela página tem. E aqui, como vocês podem ver, os elementos principais do design, que são justamente, né, o texto da promoção e o produto, eles estão mais próximos do que os outros elementos que estão um pouco mais distantes um do outro, né? Isso é justamente para dar destaque, né? Justamente essa questão da proximidade, de deixar esses elementos juntos e mostrar pela hierarquia, o tamanho em relação aos outros elementos, que esse daqui é o seu foco, esse aqui é o que importa, você precisa prestar atenção nisso. E os outros elementos, eles estão ali para complementar a informação. Então, eles não precisam estar destacados, porque se tudo estivesse aqui do mesmo tamanho, nada ia se destacar e estaria uma bagunça, e o anúncio não passaria a mensagem, né, que a marca quer passar, que é justamente dar destaque a essa promoção. Mas não é apenas a proximidade espacial, né, dos elementos que vai direcionar o olhar do seu público, mas também a conexão, né? Por exemplo, a conexão das cores dos elementos. Como vocês podem ver, aqui está em amarelo, aqui também tem algumas letras em amarelo, que é como eu falei, pela hierarquia, isso aqui é o que você vai ver depois, que vai te chamar a atenção por segundo, né? Primeiro vai ser esse texto. E esse texto também tá nesse amarelo, né? Ele também tá muito parecido com o quê? Com as cores dos hambúrgueres, óbvio. Porque é justamente para, né, dar toda essa questão da proximidade, de que esses aqui são os elementos mais importantes. Então, o seu olhar vai automaticamente direcionar para esses elementos. Também é possível utilizar do princípio da proximidade, fazendo a conexão, né, através das fontes também, da forma. Então, fontes parecidas, formas similares e etc. Outro princípio é o contraste, e ele é muito utilizado para atrair a atenção do leitor, diferenciando elementos, né, que podem ser opostos ou mesmo apenas um pouco diferentes, seja por cor, tamanho, direção ou forma. O contraste ele é importante para os nossos olhos identificar melhor, né, esses elementos, já que se ficar tudo igual, a gente não vai conseguir ver o que tem diferente aqui, por exemplo, nesse retângulo aqui com o texto. Se o texto fosse da mesma cor do fundo, a gente não ia ver, não ia conseguir ler o texto. Então, esse contraste é justamente para diferenciar. O fundo é uma coisa, o texto é outra. O texto precisa ter atenção, você precisa conseguir vê-lo e ele precisa chamar a sua atenção. Então, ele vai estar em contraste com o fundo. É algo que vocês devem tomar cuidado, né? Isso na hora de fazer o design. O contraste, ele não precisa ser apenas de cor. Ele também pode ser de tamanho, por exemplo, ou tamanho ou tipo de fonte, né? Como quando nós vemos aqui, esse texto tem contraste em relação a esse, não só pela cor, mas pelo tamanho. E por fim, nós temos o princípio da repetição. Como eu havia dito na aula passada, o nosso cérebro ele adora padrões. Por isso, a repetição é um princípio importante no design. A repetição ela cria ritmo, ela fortalece o design, né, ao repetir um ou vários elementos que estão interligados, mas sem exagerar, já que isso pode ter efeito contrário e tornar o design maçante, né? Como eu havia dito na outra aula,
Se tudo está igual, nada tem destaque. A repetição de cores dos posts de uma página, por exemplo, ajuda a criar uma consistência na identidade visual, deixando ela reconhecível para o público. Quando ele está rolando lá a timeline, ele consegue identificar que aquele post é de determinado perfil, de determinada marca, justamente por isso. E ele também, a repetição também, ela harmoniza os posts dentro da página. Por isso é importante ter uma paleta de cores para sua rede social, para sua marca. Assim, você pode se beneficiar do princípio da repetição, mas pode dar destaque aos seus posts variando, né, as cores, entre as cores da sua paleta. Como nós vemos aqui, nessa página no Instagram, onde os posts seguem uma paleta de cores, mas eles não são, né, posts repetidos. Vocês podem ver que tem imagens diferentes, não é sempre o mesmo post com fundo chapado, cores do mesmo jeito. Existe uma uniformidade, mas eles também são diferentes. Bom, por essa aula é isso. Eu vou deixar nos slides alguns links de artigos em blogs de design para quem quiser ver mais sobre o assunto. Não esqueçam de responder a atividade lá no Classroom sobre essa aula e também comentar suas dúvidas nos comentários, né? Podem deixar também algumas questões mais práticas se vocês tiverem já aí, porque eu vou responder na última aula, quando eu estiver lá, né, trabalhando lá no Canva, e aí vocês vão poder ver direitinho como funciona todas essas coisas. Então podem ir deixando aí as suas perguntas, o que for mais da teoria eu vou respondendo logo na hora, ou o que for mais de prática eu respondo também, mas eu já tiro para também, né, mostrar lá no vídeo e explicar melhor na prática. Então é isso, até a próxima aula!